Hi everyone, and welcome to today's event. Today our speaker is, as you know, Fabrizio Morai. Fabrizio completed his bachelor's from the Universidad Federal de Rio de Janeiro in 2007 and PhD from the University of Massachusetts, Amherst in 2016, both in computer science. During his graduate studies, he received several awards, including one sponsored by Yahoo. In 2015, he worked as social network analysis intern at LinkedIn in Sunnyvale, California, as part of the data science team responsible for the portal's experimentation platform. In 2017, he joined the Department of Computer Science at the Universidade Federal of Minas Gerais. That's right. As an assistant professor. Since then, he has taught courses in machine learning and deep learning. In 2018, he was invited to teach the data science for networks course of Politecnico di Torino, Italy. He has published in highly prestigious scientific journals in data science, such as data mining and knowledge discovery, and ACM transactions on knowledge discovery from data, and serves as a member of the technical program committee of the ACM Knowledge Discovery and Data Mining Conference. Please, if you have any questions for Fabrizio, ask away in the chat. And Fabrizio, I'll hand everything for you now. Thank you very much, Firas. I'm going to switch to Portuguese, já que esse workshop vai ser português. Thanks for the nice introduction. E vou começar compartilhando minha tela. O workshop de hoje é sobre o Vue, é chamado Comece a Trabalhar com o Vue. E eu coloquei algumas instruções aqui no chat para vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar realmente cada um dos passos, basta ter o Git instalado e um editor de código, né? Então, sejam bem-vindos ao workshop Comece a Trabalhar com o Vue. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, não faça ideia do que se trata, a gente vai aprender sobre esse framework JavaScript chamado Vue, que é um framework progressivo. Ele serve para construir interface de usuário para aplicações web. Mas o que quer dizer exatamente progressivo, né? Quer dizer que, ao contrário dos frameworks, que são, em geral, construídos como um grande bloco monolítico, ele pode ser adotado de forma incremental. Então, você tem uma página que usa JavaScript, você quer adotar esse framework, que a gente vai aprender, você pode fazer isso aos poucos, né? Não precisa, de um dia para o outro, reconstruir todo o seu website. O que ele faz exatamente? O que ele faz é adicionar um conjunto de atributos HTML personalizados que conectam determinados componentes do seu software, da sua aplicação, a dados, né? E a gente vai ver como exatamente isso acontece, né? Na época que eu cursava a graduação em Ciência da Computação, na época a gente aprendia Java Servlets, Java Server Faces, e naquela época a maior parte do processamento ficava realmente do lado do servidor. Com o passar do tempo, o JavaScript foi ficando mais poderoso, né? E boa parte dessa lógica para gerar visualizações são executadas hoje em dia do lado do usuário. O que é muito bom, né? Porque reduz o tempo de resposta e aumenta a interatividade, né? Antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês um recurso aqui, que é essa página do Vue.js.org, né? Vue.js.org, que basicamente tem um vídeo super legal explicando, assim, tentando vender para você, né, por que usar o Vue.js. E eu não sei se o áudio está passando, mas vocês podem assistir com calma. Eu acho que a visualização mais legal que tem nesse vídeo é essa daqui, né, que mostra vários arquivos JavaScript, né, conectados de forma completamente aleatória, seu HTML, seu CSS. E a ideia desses frameworks JavaScript, né, é organizar um pouco isso e realmente você ficar com um código muito mais fácil de manter, né? Bom, além disso, tem um tutorial aqui que tem algumas semelhanças com o que a gente vai ver hoje, tá? Vale a pena dar uma olhada também, é bem interessante, tem muita coisa aqui legal que dá para fazer.
A gente não vai cobrir o conteúdo todo que tem nesse tutorial hoje. A ideia de hoje é um workshop bem simples, bem introdutório, e tem mais 2 workshops na próxima quarta e na quarta seguinte, apresentando mais conteúdo sobre o Vue. Então, convido vocês a participar dos próximos também. Bom, então a gente pode começar. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai aprender, basicamente, eu vou dizer instalar o framework, mas na verdade a gente não precisa instalar nada, a gente só precisa chamar, né, a gente só precisa carregar o Vue, né, na nossa página. A gente vai explorar os principais conceitos, vai aprender a criar um aplicativo web um aplicativo Vue e registrá-lo na nossa página web. Por fim, a gente vai fazer algumas coisas simples envolvendo os dados, né, definindo determinadas propriedades do nosso aplicativo Vue e usá-los para exibi-los na nossa página web, né, ou então usá-los para alterar a forma como a nossa página é exibida. Tá? Então, aqui tem alguns pré-requisitos, né? Na verdade, a gente só precisa... Bom, esse workshop ele faz parte de um roteiro de aprendizagem, né, chamado Dê Seus Primeiros Passos com Vue.js. Se você for aqui, vai ver que o workshop de hoje é esse aqui. Na semana que vem eu vou cobrir esse aqui e esse aqui. E na semana seguinte, esse quarto workshop aqui. Né? Então, a gente basicamente vai fazer o roteiro de aprendizagem inteiro. Né? Então, para esse roteiro de aprendizagem, né, ele assume algum conhecimento HTML, CSS, Git, JavaScript e NPM. Né? Bom, vamos começar então. Primeiro eu queria dar para vocês uma visão geral de como usar o Vue. Né? Então, a gente vai ver que para adicionar o Vue a uma página HTML, basicamente a gente precisa adicionar uma linha. Né? E o que essa linha faz vai ser carregar esse script aqui dessa CDN, né? Uma rede de distribuição de conteúdo, unpackage.com, usando esse URL aqui. É só isso, adiciona isso, e a partir desse momento a gente pode criar um aplicativo Vue usando invocando esse método aqui. Tá? Eu estou só mostrando para vocês, primeiro, como é que as linhas de código, né, as linhas da nossa página HTML, do nosso arquivo JavaScript vão se parecer, e depois a gente vai colocar a mão na massa, vamos ver como inserir isso no nosso código, né, da nossa aplicativo web. Bom, aí depois que a gente cria uma aplicação, a gente vai adicionar dados usando o método mais importante aqui, que é o método data, né? Data abre e fecha parênteses, data. E aí dentro desse método data, que ele tem que retornar é um conjunto de propriedades, né? E aí as propriedades têm um nome e tem um valor, né? Lembrando que se a propriedade for uma propriedade com hífen, né, a gente segue aquela convenção que tem que colocar dentro de aspas simples, né, ou aspas duplas. Bom, então a gente vai criar um aplicativo e vai definir esse método data que vai retornar aquilo que a gente quiser. Você escolhe o nome das suas propriedades, escolhe os valores dela e retorna. Tá? Bom, como é que a gente faz, então, para montar esse aplicativo? Né? Para montá-lo, depois de definir esse objeto app, aqui, que é um objeto do Vue, a gente vai chamar esse método mount e vai passar para ele, né, aqui uma string, começa com um hashtag, e aqui a gente tem o identificador do elemento HTML que vai conter o nosso app, tá? Por enquanto essas coisas parecem um pouco abstratas, né? Mas
que é exatamente esse app view? Esse app, ele, como eu falei, ele contém um método super importante, o método mais importante, que é o método data, que basicamente contém propriedades, né? Você pode pensar nessas propriedades como sendo variáveis, né? Que eu posso alterar enquanto estou usando a página. Então, aqui dentro desse elemento HTML, dentro desse div, eu vou poder chamar essas propriedades aqui, tá? Bom, estou vendo que tem mais gente chegando aqui, sejam bem-vindos. A gente, dando continuidade, vamos ver como é que a gente vai fazer para exibir os dados, né, que a gente definiu aqui. First name, Christopher, last name, Harrison. Para isso, eu vou usar essa sintaxe aqui, chamada handlebars. Essa sintaxe são duas chaves, né, para abrir o nome da variável e duas chaves para fechar. Tá? O que você está fazendo? Basicamente, a gente está conectado, né, através dessa... Quando eu montei aqui em #app, esse elemento HTML pode acessar as propriedades que estão aqui nesse método data, né? Então, tem a propriedade last name, que é Harrison, vai colocar aqui Harrison, vírgula, first name, vai colocar Christopher. Tá? Uma coisa importante, né, que essa sintaxe ela só vai funcionar porque a gente conectou o nosso aplicativo, né, com esse div, com esse elemento, usando esse identificador aqui, app, que é o mesmo identificador que aparece aqui. Se você não fizer isso, né, isso aqui não vai funcionar. Tá? Então, essa aqui é a maneira geral, a gente define, então, a gente declara um app, né, usando create app, define o método data, coloca as propriedades dentro propriedades que a gente quer usar, e depois disso a gente monta o aplicativo em uma determinada elemento HTML, e aqui a gente tem acesso às propriedades. Essa é a visão geral. Tá? Muito tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer coisa, podem me perguntar. Bom, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa agora e clonar o repositório inicial. Para isso eu vou usar aqui, vou usar esse comando, eu vou copiar aqui e vou colar ele no chat para vocês, tá? Caso vocês não estejam acompanhando aqui nesse Learn Path, né? E se você não tiver o Git instalado, você pode entrar direto nesse repositório aqui, né? Você pode entrar no repositório e fazer o download aqui do código direto, tá? Eu gosto de usar muito a linha de comando. Acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então, eu vou copiar aqui. Eu posso copiar tudo, né? Mas eu vou mostrar um por um. Deixa eu aumentar um pouco essa fonte, né? Caso contrário, vocês não vão conseguir ver. Vamos colocar aqui 24, por exemplo. Está um pouquinho melhor. E aí, com essa linha aqui, eu vou clonar esse repositório. Vou entrar usando CD. E aí eu vou abrir o Visual Code, né, que já está instalado na minha máquina, com essa linha aqui. Então, ele basicamente abre essa pasta. E aí a gente vê, talvez apareça um warning aqui para vocês. Só marcar que confia no conteúdo. E aí, aqui dentro, vamos ver o que... Ah, tá, eu tenho que entrar aqui dentro do Start, né? Acho que não tem problema nenhum. Só para garantir, deixa eu fechar ele de novo aqui. E vou entrar aqui dentro da pasta Start. E aí eu vou pedir o code, o VS Code, para abrir essa página, essa pasta aqui. Beleza. Dentro dessa pasta, você vai ver um arquivo index.html, que é o arquivo que a gente vai editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a fonte. Acho que agora está um pouquinho melhor. E vou dividir aqui a tela em duas. Tá? Bom, o que a gente vai fazer então? A primeira coisa é carregar o view, carregar a biblioteca principal do view, usando essa linha de código aqui. Tá? Colocando aqui para vocês também.
Onde é que eu vou colocar essa linha aqui? Eu vou colocar no meu HTML. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho de espaço disso. Eu vou colocar logo aqui dentro do body, né? Logo aqui embaixo dessa linha, import view app, né? Perdão, na verdade eu vou colocar aqui no head, logo aqui embaixo de... esse aqui foi o script que ele carregou, né? Logo aqui embaixo de import view.js core library, tá? Então, quando ele estiver executando, né, estiver processando isso aqui, ele vai basicamente importar esse script aqui para a gente, tá? Bom, beleza. Aí eu vou salvar o arquivo, né? Ctrl S aqui para salvá-lo. E vou criar agora um arquivo chamado index.js, né, de JavaScript. Aí eu venho aqui, tem um botãozinho New File. Você consegue direto já escrever o nome do arquivo que você quer criar, index.js. Está aqui um arquivo vazio, né? O que a gente vai fazer? Dentro do arquivo JavaScript, tá? Eu vou definir o meu app. Então, como é que a gente vai definir? Vou colocar aqui o código de novo para vocês. Na verdade, eu devia colocar como sendo... Deixa eu ver aqui. Eu devia colocar como sendo código, né? Que aí fica um pouco mais fácil de... Eu nem sei se eu tenho essa opção aqui. Talvez eu não tenha, né? Formatar como... Não, realmente não tem essa opção aqui de código. Tá? Bom, de qualquer forma, acho que não tem problema. A gente pode colar isso aqui. E aí, vamos tentar entender o que esse código aqui diz, né? Isso aqui é aquilo que a gente tinha feito antes. Ele cria um aplicativo, certo? E eu estou atribuindo essa variável app. E aí, esse aplicativo aqui, né, ele tem um método chamado data, que tem essas duas propriedades. Que são essas propriedades? Product name, e aí o nome do produto. Imagina que é uma página onde a pessoa compra cruzeiros interespaciais, tá? E aí o produto que eu estou vendendo aqui é cruzeiro para a Lua, né? Book a cruise to the moon. E aí tem a descrição dele aqui. Cruise to the moon in our luxurious shuttle, etc. Né? Ok. Beleza, então tem tem aqui o nosso JavaScript que vai criar esse aplicativo. Beleza. Como é que eu faço lá no HTML para ler esse JavaScript, né? E aí importar o aplicativo? O que a gente vai fazer é basicamente adicionar essa linha aqui, tá? E a gente vai colocar a gente vai colocar aqui no finalzinho e eu vou explicar já por quê. Tá aqui a linha. Vamos ver se ela vai. Agora ficou com uma cor diferente aí. E esse outro aqui, agora foi com código. Ok. Bom, então eu vou colocar essas duas linhas aqui, logo aqui no finalzinho. Nesse caso, a ordem importa, gente. A ordem é importante. Porque eu não posso, por exemplo, montar um aplicativo Vue se eu ainda não carreguei o elemento HTML onde eu quero montar. Né? Então, por conta disso, eu vou ter que definir um elemento HTML com esse ID app antes desse ponto aqui. Caso contrário, não vai funcionar, né? O HTML ali do início ao fim. Então, vou precisar colocar esse meu div aqui num ponto anterior. Tá? Então, digamos que eu queira colocar aqui, dentro do body, né, dentro do corpo principal, essa informação que eu quero mostrar. Como é que eu estou fazendo isso? Estou definindo um elemento div e estou chamando coloquei como ID dele app, de maneira que quando eu leio isso aqui, ele vai associar o nosso aplicativo Vue a essa tag HTML aqui. Então, eu vou chamar product name, vou colocar dentro aqui de um título 2, né, H2,
e vou criar um outro div aqui só para escrever o product description, né? A descrição do nosso cruzeiro para Lua. Tá? Não pode esquecer, né, de salvar as páginas, dá um Ctrl S aqui nessa, dá um Ctrl S aqui nessa aqui também. Tá? E agora vamos ver como é que ficou a nossa página, certo? O que eu quero que aconteça é que essas duas propriedades sejam substituídas pelo valor dessas duas variáveis aqui. Tá? Para isso, a gente vai usar uma extensão chamada Live Server, é uma extensão do próprio VS Code. Então, se você vier aqui, né, Extensions, e começar a digitar Live Server, tá? Você vai ver, tem esse íconezinho bacana aqui. E no meu caso já está instalado, né? Mas se você não tiver ainda, aqui nesse botão vai estar a opção Install, né? Ou Instalar. Tá? Bom, como é que a gente faz para usar essa extensão? Vamos voltar aqui, né? Para a página. Só para quem não viu, né? As extensões podem ser acessadas através desse ícone, né? Ou através do View Extensions, né? View Extensions também leva você para essa tela aqui, tá? Então, fechei aqui as extensões, voltei aqui para a nossa página, né? E aí, para você... Tá aqui o HTML. Para você chamar o Live Server, você pode digitar aqui Ctrl+Shift+P no teclado, para aparecer aqui a paleta de comandos. E aí você começa a digitar Live Server, e vai aparecer algumas opções aqui. Uma delas é Open with Live Server, ou abrir com Live Server. Tá? Então, quando você clicar aqui, ele vai basicamente iniciar um servidor web na porta 5500 e vai automaticamente abrir no seu browser, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. A página que a gente acabou de criar. Tá? Então, essa aqui é a página. Tem aqui o product name, né? Tem o product description aqui. Se você mudar aqui o index.js, né? Por exemplo, book a cruise to Mars. Vou salvar aqui, certo? Você vai ver que automaticamente ele mudou aqui, né? A gente mudou o JavaScript e eu não precisei nem atualizar a página, ele mudou aqui de Moon para Mars. Né? Isso já dá ideia do nível de interatividade que a gente consegue, né, com o JavaScript, né? E que vai ser cujo uso vai ser facilitado pelo Vue.js. Né? Bom, vamos ver agora, né, como é que a gente vai fazer a associação de atributo. Né? O que é essa associação de atributo? Vamos ver aqui. Tá? A gente mostrou como usar os handlebars para poder exibir dados. Né? Exibimos aqui Product Name e Product Description, né? Nome e descrição. Mas o texto não é a única coisa numa página que pode ser dinâmica. Né? Outras coisas que podem ser dinâmicas são o estilo, né, de um determinado texto, que mais? A imagem que você vai inserir, né, em um determinado ponto. Essa imagem pode trocar dependendo das opções que o usuário escolher. Isso fica muito claro quando você imagina que eu vou escolher aqui para onde eu quero fazer meu cruzeiro. Né? Aí você clica e você quer que imediatamente apareça uma outra imagem. Né? Bom, para a gente usar o view para definir estilo ou outros atributos, né? A gente vai ter que usar as diretivas do view. As diretivas do view começam todas com v-hífen. Né? Então, a diretiva principal, por exemplo, é o vbind, né? vbind. E ele permite que você associe o valor de um dado a um determinado atributo. Né? Então, esse vbind ele pode ser usado para definir, por exemplo, a classe, né? A classe de uma tag HTML que você está usando, a origem de uma imagem ou um estilo. Né? São exemplos que eu tinha dado antes. Para usar essa diretiva, a gente vai colocar
v-bind, seguido de 2 pontos, na frente do atributo que a gente deseja definir. Né? Parece meio convoluto aqui, mas vamos entender isso aqui. Por exemplo, uma imagem, né, tem um atributo source, que diz qual é o URL onde eu posso encontrar essa imagem. Então, em geral, você coloca aqui source igual, e aí coloca o URL aqui. Né? No entanto, se a gente escrever v-bind 2 pontos antes de source, ele não vai entender isso aqui como sendo URL. Ele vai olhar lá no nosso método data para ver o que ele deve substituir por essa variável value. Né? Então, ele vai avaliar esse atributo aqui da mesma forma que ele avaliou quando a gente usou a sintaxe dos handlebars. Né? Por exemplo, a gente consegue definir aqui no data, né, uma variável chamada image source. Essas variáveis podem ter o nome que você quiser, tá? Desde que respeite a convenção, etc. Né? Você não pode ter espaço no nome, por exemplo. Né? E aí você escolhe um nome e coloca, né, um nome intuitivo, e aí coloca o URL do image source. E aí lá no nosso HTML, a gente vai usar o vbind source igual, e aí no lugar aqui de value, a gente vai escrever image source. Ele vai substituir image source por isso aqui. Tá? Bom, uma coisa que ajuda bastante, né? Digitar vbind 2 pontos o tempo todo é muito chato. Né? Então, existe uma forma abreviada dessa associação. A gente chama de associação porque é um bind, né? Eu estou dizendo que esse atributo aqui, que no caso é o source, ele está associado a uma determinada variável do view. A gente não precisa digitar vbind, v-bind, a gente pode digitar simplesmente 2 pontos attribute. Isso economiza um certo tempo, o código fica mais enxuto também. Né? No exemplo anterior, a gente vai substituir isso aqui, né, vbind 2 pontos source, por 2 pontos source, certo? Muito, muito melhor. Vamos ver agora o exemplo envolvendo classe e estilo. Bom, a gente consegue definir objetos classe, né, usando também a notação abreviada 2 pontos class e estilo usando 2 pontos style. Né? Então, digamos que a gente queira gerar uma visualização, né? Por exemplo, esse texto aqui, Hello View, com 2 classes, a classe Centered, que o texto fica centralizado, e a classe Active. Né? Em HTML, como é que a gente usaria essas classes? Né? Eu criaria um div, e aí eu colocaria aqui dentro do atributo classe, né? Eu posso colocar os dois juntos, né? Classe centered, espaço active, dentro aqui das aspas simples. No entanto, esse atributo, né? Ele está hard-coded, ele é estático, ele não vai mudar, não tem como a gente mudar esse atributo, né? Em função de alguma coisa que acontece na página. Se a gente quiser ter a capacidade de alterar os dados, eu preciso usar algum tipo de associação. Associar essa classe aqui, por exemplo, a uma propriedade do view. Então, uma forma de fazer isso é definir uma propriedade, e aí, de novo, você escolhe o nome que quiser, por exemplo, class object. Né? E essa class object é uma propriedade composta, né? Ele tem aqui um atributo centered, que a gente define como true, e um atributo active, que a gente define como true. Então, para objetos do tipo classe, né, você consegue listar os atributos um a um aqui, dizer se são true ou false, por exemplo. Né? Ou então, tamanho de uma fonte, por exemplo, você pode colocar aqui também. Bom, e aí? Aí depois que a gente definiu isso aqui, eu vou precisar associar
essa propriedade class object, né, ao nosso atributo aqui do div. Para fazer o bind, para fazer a associação, eu tenho que colocar class, ou v-bind, class, e aí coloco aqui, entre aspas, o nome da propriedade que eu quiser, que eu defini aqui, certo? Então, com isso, esse texto aqui ele vai ficar com a classe centered e active. Bom, como eu falei antes, né, se você tiver se o nome de uma classe, se você quiser usar o traço, né, no nome de uma classe, você precisa colocar ela entre aspas simples ou aspas duplas, né? Isso aqui esse roteiro aqui, né, de aprendizado, ele tem várias observações interessantes, né, que às vezes a gente passa batido, mas são importantes, né? Então, por exemplo, aqui no background color, né, ele é uma classe, ele é um atributo que tem hífen, né? Então a gente tem que colocar aqui com aspas simples, senão não vai funcionar. Aqui é um exemplo de objeto de estilo. Então ele define um objeto de estilo que é basicamente o fundo, né? O fundo do texto como sendo red. Então, se eu fizer essa associação aqui, o fundo desse texto vai ficar vermelho. Bom, de novo, essa aqui é a visão geral. Vamos ver como é que a gente usa isso na prática, né? Ok. Para a gente adicionar propriedades ao objeto de dados, né, a gente vai voltar lá no nosso index.js. Tá? Então, lembra que tinha... posso fechar isso aqui por enquanto, né, para a gente ficar com mais espaço para ver. Lembra que eu disse que a gente ia adicionar propriedades, mais algumas propriedades depois? Então, que propriedades são essas? A gente vai colocar uma imagem de um cruzeiro para a Lua, vai colocar uma descrição para essa imagem e um estilo para essa imagem, que é basicamente uma borda meio arredondada de tamanho 15 pixels. Tá? Vou copiar isso aqui, vou colar aqui para vocês. Tá? E aí a gente vai colocar logo aqui embaixo. Tá? Product Image é uma propriedade, né? Product Image Description também. E o Image Style, ele é uma propriedade composta, né? Então ele pode ter aqui vários atributos aqui. Tá? Bom, e agora? Agora a gente salva isso aqui e vai inserir uma imagem, né, contendo essa descrição, inserir a imagem desse source, dessa origem, contendo essa descrição alternativa, né, e contendo usando esse estilo. Então, voltando aqui no index.html, a gente vai adicionar, talvez valha a pena até fazer aqui passo a passo, né? A gente vai colocar, por exemplo, logo aqui embaixo da descrição, né? Vou criar um image source. Deixa eu fechar aqui, eu gosto de... vamos fechar ele aqui de uma vez, né? E aí, aqui no image source, eu vou... Como é que eu tinha chamado, né, a origem da imagem? Vamos voltar aqui. Tinha chamado de product image. Então, com esses dois pontos source, eu associei a propriedade product image à origem dessa imagem aqui. Né? O que mais que eu vou colocar? Vou colocar aqui o texto alternativo, né? E aqui eu chamei de... Vou copiar aqui do index.js para não ter erro. Product Image Description. Finalmente, o estilo. Coloco aqui dois pontos style. E aí eu vou copiar daqui o Product Image Style. Então, de novo, gente, eu poderia colocar qualquer nome que eu quisesse aqui, desde que eu usasse os mesmos nomes aqui, né, para fazer a associação. Bom, vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Vamos entrar aqui de novo na nossa página. Eu preciso salvar, né, o HTML, importante. E automaticamente ele mostrou, colocou a imagem, colocou a borda aqui, né? Se a gente tivesse mudado, por exemplo, a borda para 5 pixels, a gente vai ver aqui que ficou mais fino, né? E eu acho que a gente só tem uma imagem, né? Senão, caso contrário, poderia trocar a imagem aqui também. Tá?
Beleza. Beleza. Vamos ver aqui. A gente já testou os resultados, né? E vou mostrar para vocês aqui como é que fica o código gerado, né? Se eu vier aqui clicar com o botão direito na imagem e mostrar aqui, por exemplo, onde é que está aqui? Inspecionar, né? Inspecionar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco essa fonte. Tá? A gente vai ver que ele substituiu a nossa propriedade view pela origem, né? Substituiu aqui o texto alternativo, substituiu aqui o estilo, tá? E assim como substituiu aqui o título do produto, né? E a descrição do produto, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver uma coisa mais dinâmica, né? Como é que a gente vai fazer para alterar essas propriedades, né? Conforme o usuário vai interagindo com a página, tá? Mas, por enquanto, a ideia de hoje é aprender como inserir esses elementos, né? Como conectar o nosso aplicativo a uma tag HTML. Bom, então, dando continuidade aqui, vamos explorar algumas opções, né? A gente viu, por exemplo, que eu consigo colocar um texto vermelho, né? Como é que a gente fazia para colocar o texto vermelho, com fundo vermelho? Eu posso vir aqui, vamos ver, estava aqui já, né? Estava aqui no objeto de estilo, né? Eu posso colocar aqui esse background color red, certo? Então, imagine que eu queira colocar aqui no product description, certo? Eu quero que essa descrição ela tenha um fundo amarelo, por exemplo, certo? Então, a gente vem aqui no index.js, eu posso colocar aqui vamos criar aqui um elemento novo, né? Product description style. Eu vou colocar aqui um background color, acabou que eu vou repetir, background color yellow, certo? E agora, gente, como é que eu faço para adicionar essa propriedade lá no index.html? Como é que eu faço para o meu div, para associar esse div aqui àquela propriedade? Bom, essa é uma propriedade aqui de estilo, né? Propriedade de estilo. Então, a gente vai usar aqui dois pontos style, certo? E aí, quando eu coloco dois pontos style, ele já sabe que isso aqui se refere a uma propriedade do view. Né? Então, se eu vier aqui e colocar o nome da propriedade, a gente pode ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver. Salvei. E aí, se você for aqui, ele automaticamente alterou para o fundo amarelo. Né? E qual a vantagem de fazer as coisas desse jeito? Poxa, não era mais fácil ter simplesmente colocado um fundo amarelo? A grande vantagem é que se a gente alterar essa variável, né, essa alteração é refletida automaticamente, né, imediatamente na interface. Então, quando você coloca as coisas hard-coded, né, eu não consigo alterar a página conforme o usuário vai interagindo. Certo? Bom, com isso a gente está chegando praticamente ao fim, né, do nosso workshop. Tem uma última unidade aqui para testar os nossos conhecimentos. Então, desculpa, próxima unidade aqui, verificação de conhecimentos. Então, vou pedir ajuda de quem quiser para tentar responder, para a gente responder essas perguntas, né? Então, para cada uma dessas três perguntas, né, tem uma alternativa verdadeira. E aí, a primeira pergunta é a seguinte: qual das afirmações a seguir é verdadeira? Os aplicativos Vue precisam fazer uma chamada externa a um servidor back-end que hospede um aplicativo de banco de dados. Né? Vamos olhar a próxima afirmação. Para criar um aplicativo Vue,
você precisa reescrever a estrutura existente. Terceiro, implemente um aplicativo Vue inserindo uma marca de script, né? É um script markup, né? Simples, na verdade, é um tag script, né? Simples, em um documento HTML que referencie a biblioteca principal do Vue. Isso é exatamente o que a gente fez, né? Nessa linha aqui, a gente basicamente importou todas as funções do Vue com essa tag script aqui. Tá? Não precisa fazer chamada externa, servidor de banco de dados. Simplesmente adiciona isso aqui e você pode sair usando o Vue. Tá? Pergunta seguinte: qual das opções a seguir representa a maneira correta de associar dinamicamente um atributo a uma expressão e uma interface HTML? Tá? Então, a gente quer fazer o quê? Associar dinamicamente um atributo do Vue a uma expressão, né, na nossa interface HTML. Aqui são exemplos com imagens, né, em particular com o source da imagem. Tem essa opção aqui e essa opção. Tá? A gente viu que para associar, né, se for um texto direto, aí você pode usar o handlebars. Né? Mas para associar um atributo, né, a gente não pode usar o handlebars. Então, sobraram essas duas opções aqui. O que está faltando nessa segunda opção? Tem uma coisinha errada aqui, né, que pode passar despercebido. O que está faltando aqui, gente, é o 2 pontos, né, entre o vbind e o source. Certo? Inclusive, é muito mais prático escrever sem o v-bind. Isso aqui seria a melhor opção. Essa aqui é a única opção correta, né? E, de fato, é a melhor opção quando você quer fazer essa associação dinâmica. Terceiro, qual das afirmações a seguir descreve corretamente como Vue permite gerenciar as associações de estilo e classe? Né? Então, a primeira, o Vue permite usar a notação abreviada para diretivas VON. Né? A gente não falou das diretivas VON. Né? No entanto, não é possível usar a abreviação para vbind ao aplicar associações de classe e estilo. Essa aqui é falsa, né? A gente viu que é possível, sim, usar a abreviação, né? Onde a gente não digita vbind, coloca direto 2 pontos style ou 2 pontos class, por exemplo. Né? Então, essa aqui é falsa. Você pode aplicar várias associações de estilo e classe simultaneamente em um elemento HTML. Vamos ver a próxima. Para adicionar várias propriedades de estilo a um elemento HTML, você precisa aplicar várias diretivas vbind usando estilos embutidos separados. Ora, a gente viu que é possível usar um único vbind com style. Esse aqui foi um exemplo, né? Um único vbind style, e definindo aqui, né, esse product image style com todas as propriedades que eu quero, certo? Aqui no caso a gente só colocou uma propriedade, né? Mas se eu quisesse colocar mais, poderia colocar todas elas aqui e eu não preciso usar vários vbind styles separados, né? Então isso aqui está incorreto. Então só sobra essa aqui, que de fato é a melhor opção. Você pode aplicar várias associações de estilo e classe simultaneamente, né, em um elemento HTML. Tá? E aí a gente pode verificar as respostas e ver que, de fato, né, estava tudo certo. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, né? Vou abrir para perguntas. Vocês podem digitar no chat, podem levantar a mão, se quiser. Uma coisa interessante aqui, né, é que tudo que você sabe de CSS para você personalizar o estilo, né, os elementos da página, pode ser usado aqui, simplesmente definindo as propriedades no index.js. Né? A gente colocou separado o index.js, colocou esse aplicativo separado, mas a princípio ele pode ser criado aqui dentro também, né? Só que a coisa ficou um pouco mais bagunçada. Né? Eu poderia ter colocado no lugar dessa tag HTML aqui. Né?
Então, a gente teve uma introdução ao Vue, visão bem geral, do que ele é capaz de fazer, da vantagem de você usar essas propriedades dinâmicas e de como usá-las para definir texto, origem de imagem, classe e estilo das nossas tags HTML. Tá? Nos próximos workshops, a ideia é a gente avançar um pouquinho mais, fazer coisas um pouco mais sofisticadas. Tá? Existem outros frameworks de JavaScript, um deles é o React, e você tem que, assim, para você decidir, né, qual deles é melhor para usar, vai depender um pouco do tipo de coisa que você quer fazer. Eu acho o Vue muito intuitivo, muito fácil de usar, né? Mas se eu estivesse começando, né, agora e fosse decidir entre um desses frameworks, eu daria uma explorada também no React para ver qual deles você se adapta melhor. Bom, é isso. Vou abrir para perguntas. Me avisem caso vocês tenham alguma pergunta. Bom, caso vocês não tenham pergunta agora, não tem problema. Tem o Furious passou um link para um survey, e onde vocês podem dizer aquilo que vocês gostaram, que tipo de conteúdo vocês querem ver. E ele é muito importante para a continuidade do programa. Legal, obrigado, Cavassani. Obrigado pela participação. E Furious. I'm just going to see if there's any other question. There is any one question. There is only one, yes. It's, I don't know how to read it. Can I see it, or do you want me to read paste it on the chat? Yeah, it is on the chat already. It says Achoque Sanu Minas Duvidas quanto a introdução a Vue. No, this one is not a question. It's just saying that you have solved all my questions regarding to the introduction. Then that's it. Obrigado, Fernanda. Espero que você aproveite bastante também as próximas aulas. Acho que a gente vai ver coisas mais sofisticadas, vai ser bem legal. Obrigado pela participação de novo. So, Furious, I think that's pretty much it. Okay. So I just want to thank everyone for joining, and thank you, Fabrizio, for putting together such a great workshop. If you're not part of the Reactor, please join us, whether on the Microsoft page, directly from Microsoft page. You can check also our links on YouTube or from Meetup as well. I placed a couple of links. You can see this event or other events as well if you missed this on YouTube. And there's also a link for the we just want to know how did your opinion regarding this event, and please use the code 13097. Other than that, thank you so much, and again, thank you, Fabrizio. Thanks very much for hosting me again. It's always a pleasure. Of course. Have a good one.